A relação entre Diana Ross e Michael Jackson permanece um dos maiores mistérios da história da cultura popular. Por décadas, fãs e biógrafos teorizaram que a rainha da Motown não era apenas uma mentora ou amiga, mas de uma forma profunda e talvez trágica, o verdadeiro amor da vida de Michael Jackson. A história deles começou nos ambientes enfumaçados de Detroit e terminou com uma instrução final chocante no testamento de uma superestrela, traçando um arco de décadas de devoção, transformação e um vínculo que transcendeu os limites tradicionais do romance. A origem dessa conexão remonta ao final da década de 1960. Embora a história acredite formalmente o fundador da Motown, Berry Gordy, pela descoberta dos Jackson 5, foi Diana Ross quem foi escolhida para ser o rosto da apresentação deles ao mundo. Ela conheceu os 5 irmãos de Gary, Indiana, durante uma apresentação em Detroit. Eles eram jovens enérgicos e vestiam pequenos conjuntos e chapéus verdes combinando. Mesmo naquela época, Ross reconheceu uma faísca no irmão mais novo Michael, que refletia sua própria busca pela perfeição. Ela não apenas testemunhou a ascensão deles, ela ativamente abriu as portas da indústria para eles. Em 1969, ela os apresentou em sua primeira aparição na televisão nacional, no The Ed Sullivan Show, um momento que catapultou os Jackson 5 para o estrelato da música americana. À medida que os meninos se mudavam do meio-oeste para o glamour da Califórnia, um arranjo familiar singular começou a se formar. Durante a mudança, os Jacksons ficaram hospedados na casa de Diana Ross, na Califórnia, por vários meses. Foi nesse período que um laço profundo, quase paternal, se criou entre Ross e Michael. Enquanto a própria criação de Michael foi marcada pela disciplina rígida e muitas vezes severa de seu pai Joe Jackson, Diana exerceu uma influência diferente. Ela demonstrou um interesse especial pelo espírito criativo de Michael, nutrindo sua arte de uma maneira que parecia mais segura e maternal. Ela frequentemente se referia a ele como seu bebê e seu filho, e Michael, por sua vez, a admirava com um nível de adoração que beirava a veneração. A energia colaborativa entre eles atingiu o ápice criativo durante as filmagens do musical The Wiz, de 1978. Michael, que havia assistido à peça 6 vezes, antes mesmo de saber que seria escalado, ficou radiante por interpretar o espantalho ao lado de Diana, que fazia o papel de Dorothy. A química entre eles na tela não era apenas resultado da atuação, era uma extensão de uma amizade de uma década. Biógrafos observaram que suas energias eram notavelmente semelhantes. Ambos eram extremamente focados, incrivelmente trabalhadores, e viviam para o momento em que pisavam diante de uma plateia. Durante a produção, Michael frequentemente ligava para Diana para conversar sobre o filme, e o vínculo entre eles se tornou a âncora emocional da obra. Foi nessa época que o público começou a perceber que a admiração de Michael por Diana estava se transformando em algo mais complexo. Enquanto a carreira solo de Michael Jackson decolava com o sucesso estrondoso de Off the Wall e Thriller, Diana Ross continuava sendo sua principal conselheira. Ele buscava sua aprovação para suas músicas e sua imagem. Uma de suas pessoas favoritas no mundo todo, ele frequentemente falava de quanto ela o havia ensinado e de como se sentia honrado por estar em sua órbita. No início da década de 1980, o relacionamento deles se tornou presença constante nos eventos de gala de Hollywood. Michael frequentemente acompanhava Diana em grandes eventos onde eram vistos de mãos dadas e cochichando um com o outro. Durante essas aparições, a mídia começou a analisar a dinâmica entre eles. Ela era uma figura materna, uma irmã ou algo mais? Os rumores sobre uma conexão romântica mais profunda foram alimentados pelo próprio comportamento de Michael. Ele era notoriamente apaixonado pela beleza e elegância de Diana, e à medida que sua própria aparência começou a mudar,
Por meio de vários procedimentos estéticos, muitos observadores notaram uma semelhança impressionante entre os dois. Circularam boatos de que Michael estaria se submetendo a cirurgias plásticas para espelhar intencionalmente a estrutura óssea e as feições de Ross. Embora Diana tenha negado publicamente essas alegações, afirmando acreditar que Michael simplesmente queria ter uma aparência que o fizesse feliz, ela também reconheceu a semelhança na estrutura óssea e na pele de ambos. Ela o defendeu veementemente daqueles que zombavam de sua aparência, pedindo ao público que visse sua vida com compaixão. Ela entendia, talvez melhor do que ninguém, a dificuldade de crescer sob os holofotes e o isolamento que acompanhava a fama mundial. A complexidade do vínculo entre eles foi ainda mais ilustrada pelo sucesso de Michael em 1982, Dirty Diana. Embora ele tenha esclarecido posteriormente que a música era sobre groupies, muitos fãs na época especularam que se tratava de uma mensagem codificada sobre seu relacionamento com Ross. Independentemente da intenção da música, os dois permaneceram inseparáveis em espírito. Mesmo quando Diana se mudou para a Europa após seu casamento com o magnata norueguês da navegação, Arne Næss Jr., ela e Michael mantiveram contato. Ela admitiu que, embora não se vissem com a frequência que gostariam, a conexão entre eles continuava sendo uma parte vital de sua vida. Ao longo da década de 1990, enquanto a vida de Michael Jackson se envolvia cada vez mais em controvérsias e batalhas judiciais, Diana Ross permaneceu uma de suas defensoras mais leais. Quando seu casamento com Lisa Marie Presley chegou ao fim, Ross expressou publicamente sua esperança de reconciliação e sua dor ao ver a família Jackson em apuros. Ela era uma mulher que enxergava a família em apuros em vez do escândalo nas manchetes. Frequentemente, recusava-se a falar com a imprensa sobre os problemas dele, considerando o assunto doloroso demais e profundamente pessoal. Ela acreditava que Michael era uma força magnífica e incrível e pedia ao mundo que parasse em nome do amor antes de julgá-lo. A verdadeira profundidade da devoção de Michael Jackson por Diana Ross só foi totalmente compreendida pelo público após sua morte repentina em 25 de junho de 2009. O mundo ficou chocado quando o testamento final de Michael foi revelado, nomeando Diana Ross como a sucessora e guardiã de seus 3 filhos, Prince Paris e Blanket, caso sua mãe Catherine Jackson ficasse impossibilitada de cuidar deles. Essa instrução foi um profundo testemunho da confiança e do amor que ele nutria por ela. Ele não escolheu um irmão ou uma antiga sócia. Ele escolheu a mulher que havia sido essencialmente sua mãe no mundo do entretenimento e o sonho de sua vida. A reação de Diana Ross à morte de Michael foi de uma dor silenciosa e avassaladora. Ela não conseguia parar de chorar e achava impossível imaginar um mundo sem ele. Tomou a difícil decisão de permanecer em silêncio e ausente da cerimônia pública em sua homenagem no Staples Center, sentindo que uma pausa privada era mais apropriada para o relacionamento que compartilhavam. Ela descreveu Michael como uma parte preciosa de seu mundo e um amor pessoal que ela não conseguia expressar em palavras. Ela reafirmou seu compromisso com os filhos dele, prometendo estar presente para eles caso precisassem dela. Nos anos que se seguiram à sua morte, o debate sobre a natureza do amor entre eles só aumentou. Alguns biógrafos argumentam que Diana Ross foi a única mulher que Michael Jackson realmente amou com intensidade romântica, mesmo que esse amor nunca tenha se concretizado plenamente no sentido tradicional. Eles apontam para a maneira como ele a imitava, como buscava sua presença em cada momento importante e como garantiu que ela fosse a responsável por preservar seu legado através de seus filhos. Outros acreditam que se tratava da amizade platônica definitiva. O encontro de 2 almas brilhantes e solitárias que encontraram refúgio uma na outra. O legado de Diana Ross e Michael Jackson
está eternizado em suas canções de amor clássicas e nos momentos mágicos que compartilharam na televisão e no cinema. Eles inspiraram o brilho um do outro e proporcionaram um sistema de apoio mútuo em uma indústria muitas vezes fria e implacável. Para Michael, Diana era o sonho em movimento, a garotinha que se tornou um talento que ele passou a vida tentando igualar. Para Diana, Michael era o sonhador cujo sucesso meteórico ela acompanhava com uma mistura de orgulho e preocupação protetora. A história deles nos lembra que no mundo das celebridades, as conexões mais verdadeiras são muitas vezes aquelas que ficam mais longe das câmeras. Seja nos primeiros tempos em Detroit, nos ensaios para The Wiz, ou nas conversas telefônicas silenciosas no meio da noite, Diana Ross e Michael Jackson compartilharam uma vida entrelaçada pela música e por traumas em comum. A decisão de Michael Jackson de incluí-la em seu testamento foi o último obrigado à mulher que o apresentou ao mundo e nunca o abandonou quando esse mesmo mundo se voltou contra ele. Em última análise, a tragédia dos últimos anos de Michael Jackson e seu fim prematuro apenas ressaltam a importância dos poucos pilares estáveis em sua vida, dos quais Diana Ross era sem dúvida o mais forte. Ela foi quem conheceu o menino antes de ele se tornar o rei, e foi nela que ele confiou para proteger seus filhos depois de sua partida. O vínculo entre eles foi um raro exemplo de lealdade para toda a vida, uma força magnífica que continua a fascinar aqueles que buscam compreender o homem por trás da música. Diana Ross permanece a guardiã de seus segredos e a protetora de um amor que era grande demais para o mundo jamais compreender por completo. Com o passar dos anos e novas gerações descobrindo sua música, a imagem deles dançando juntos, em um evento de gala em 1991, a cabeça de Diana apoiada no ombro de Michael, os olhos dele cheios de adoração. Permanece o retrato definitivo da conexão entre eles. Era uma relação construída sobre 1 milhão de agradecimentos sinceros, uma energia compartilhada e um entendimento silencioso de que não importava onde estivessem ou quão distantes vivessem, eles sempre estariam lá um para o outro. No fim, Diana Ross não era apenas parte da vida de Michael Jackson. Ela era a essência dela, um amor pessoal que permaneceu sua bússola até o fim. A narrativa da ligação entre eles também aborda o tema mais amplo da família Motown. Um grupo de artistas que se formou em um tempo e lugar específicos e permaneceu unido por essas raízes pelo resto de suas vidas. Mas mesmo dentro dessa comunidade coesa, o vínculo entre Ross e Jackson era singular. As tentativas de Michael de imitá-la não eram apenas por vaidade. Eram uma manifestação de seu desejo de incorporar a graça e a força que via nela. Ele queria se parecer com ela porque queria possuir a felicidade consigo mesmo que ela parecia projetar. Diana, em sua sabedoria, viu isso não como um insulto, mas como um elogio e um sinal de um amigo que buscava sua própria identidade em um mundo que já havia decidido quem ele era. A história deles termina não com um adeus, mas com uma promessa de continuidade. Ao nomear Diana em seu testamento, Michael garantiu que a influência dela continuaria a moldar a vida de seus filhos, efetivamente preenchendo a lacuna entre seu passado e o futuro deles. Esse ato final de confiança é talvez a evidência mais significativa da teoria de que Diana Ross foi a mulher mais importante de sua vida. Ela foi o início de sua jornada e em sua mente ela deveria ser a garantia para o seu fim. As canções de amor que cantaram juntos, seja literalmente em um estúdio de gravação ou figurativamente por meio de suas ações, continuam a ressoar, provando que um laço como o deles é bom demais para ser imitado e impossível de esquecer. Em última análise, Michael Jackson e Diana Ross foram dois dos maiores artistas do mundo que compartilhavam uma magia
que não podia ser apagada pela mídia. O relacionamento deles era um refúgio de amizade e inspiração. Mesmo após a morte de Michael, continua a se conectar com a mulher que o apresentou aos palcos. E Diana continua a defender o legado do homem que ela ajudou a criar. É a história de um tesouro encontrado em Detroit, que permaneceu precioso apesar de todas as provações de uma vida lendária, um testemunho do poder de um laço que realmente começou em nome do amor. E nunca realmente terminou, Dulce.